8 de março, domingo, é Dia da Mulher. Durante o ano todo, nós falamos aqui no Bom para Todos sobre situações de desigualdade que persistem na nossa sociedade. Por conta desse machismo estrutural que mantém mulheres às margens de direitos, da cidade, da participação política. Hoje não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre gênero aqui no estúdio. Estamos com Daniele Klintovitz, que é coordenadora geral do Instituto Polis, e Natália Parra, que é jornalista, designer gráfica, bordadeira e cofundadora do Coletivo Cidadela. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Vamos começar. Então, assim, que momento é esse que a gente vive enquanto mulheres? É um momento em que parece haver maior indignação contra machismo, contra atos machistas, mas, ao mesmo tempo, é de um machismo escancarado. Então, as pessoas parecem também ter perdido a vergonha de ser machista, saíram do armário, mas isso sempre existiu, de fato. Que momento é esse que a gente está vivendo? Começar com a Daniele. Bom, eu acho que a gente está num momento de maior conscientização, né? Sim. De que está se falando mais da questão do feminismo, da necessidade da igualdade entre gêneros. Então, isso causa maior indignação e mais pessoas falando sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente tem visto como o conservadorismo tem se acirrado justamente porque se pede mais direitos, se reivindica mais direitos, e quem não quer que esses direitos sejam dados também sai do armário e também reivindica. O machismo está dentro disso, está dentro desse conservadorismo, né? Mas a gente tem um machismo estrutural na sociedade, nas políticas públicas, na forma de estruturar a sociedade, no papel da mulher, que ele é contínuo há muitos anos e que ele não se modificou ao longo do tempo, né? Então, hoje em dia, a gente tem maior consciência, mas a gente não tem mais direitos ainda para as mulheres, né? Sim. Natália, como você percebe isso? Mesmo por conta de uma nova geração que parece ser mais consciente e ter deixado esse ranço do machismo ali para trás mesmo. Eu acho que, complementando um pouco o que a Dani falou, a gente, hoje em dia, tem muitos coletivos, a gente tem muita iniciativa por parte da sociedade civil mesmo, de reivindicações de direitos. Então, no coletivo que eu atuo, por exemplo, a gente tem estratégia, a gente tenta informar, de alguma forma, mulheres dos seus direitos. Mas, ao mesmo tempo, nenhum âmbito mais de poder. A gente sabe que a maioria das pessoas que estão lá são homens brancos e eles que controlam de alguma forma, eles que, por exemplo, planejam o urbanismo. Então, eles que estão nesse espaço de poder mesmo, essa tomada de decisão. A gente tínhamos até pouco tempo atrás alguns espaços de participação popular, né? Então, conselhos, você até citou essas organizações que existem e parecem ter se multiplicado, ao contrário de organizações públicas de fato de participação direta na política. Mas hoje é difícil as mulheres participarem. Hoje é difícil a gente arranjar esse espaço de participação e de influência no poder público. Como mudar essa estrutura? Se reduziram muitos espaços de participação nos últimos anos no Brasil, né? E muitos dos que sobraram perderam muito seu poder e sua essência, né? Seu poder deliberativo. E a gente tem visto as pesquisas mostrarem que tem muito poucas mulheres eleitas. Então, a gente tem pouquíssimas prefeitas no Brasil, a gente tem 23% das câmaras de vereadores que não tem nenhuma mulher. Então, o que a gente tem que fazer é eleger representantes mulheres, mas não basta votar numa mulher, tem que votar numa mulher que traga uma plataforma feminista para as cidades e para as políticas públicas, né? Porque, na minha opinião, a única forma de mudar a estrutura da cidade, das políticas públicas, é ter mulheres pensando essas políticas públicas, né? Porque uma política pensada por um homem branco, ela vai servir para este homem branco, né? Por exemplo, o sistema de mobilidade que a gente tem, que é um sistema pensado para o trajeto do homem, que vai da casa para o trabalho. O trajeto da mulher, ele é todo intercortado pela estrutura social que a gente tem, porque a mulher tem que parar para deixar os filhos na escola, na creche, ela que cuida dos doentes da casa, ela é responsável pelas compras domésticas, então ela tem que parar no seu percurso para ir fazendo, e o sistema de mobilidade não casa com isso, ele não permite que tenha esses pequenos trajetos, ele não tem capilaridade dentro do bairro para que a mulher se movimente. E uma estrutura dessa só mudará se tiver uma pessoa, uma mulher, pensa num lugar de decisão
que pense novas políticas que acolham as mulheres na cidade, né? Então, na minha opinião, o que a gente precisa fazer é eleger representantes mulheres que tenham uma plataforma feminista para as políticas públicas. Debate importante em ano de eleições municipais. Sim. E como a Dani falou, as pessoas dizem muito sobre representatividade, né? Mas que representatividade é essa? Porque não adianta muito a gente eleger mulheres, a gente eleger pessoas negras que elas estejam alinhadas com pauta da agenda neoliberal, sabe? Sim. A gente tem que colocar pessoas, né, dentro dessas estruturas de poder que estejam interessadas em construir cidades plurais mesmo, e construir cidades seguras para as mulheres, para a população LGBT, para a população negra, e cidades igualitárias mesmo, assim. Hoje a cidade, ela não acolhe bem as mulheres. Não. A gente fala de direito à cidade e das mulheres, as mulheres têm o direito da cidade dela violado muitas vezes por causa de assédio, por exemplo, que é o tema que é mais falado, assim, como pauta feminista. Os homens, eles têm uma preocupação da violação da propriedade deles. Então, os homens brancos, né, eles vão andar na rua, eles têm medo de ter um furto, de ser roubado, de assalto, mas o medo da mulher está muito ligado à violação do corpo mesmo, assim. Os homens, eles assediam as mulheres no transporte, na rua, e eu sinto que é um constante recado de que não é o espaço que ela para estar ocupando, sabe? É isso, eu vou te assediar porque você não deveria estar aqui. Sim. Então, eu acho que vai nesse sentido, as preocupações femininas e masculinas na cidade, né, nesse transitar na cidade, elas são diferentes. E o assédio é uma dessas razões. Eu vi uma entrevista da repórter da agência pública em que ela fala isso, que o homem deixa a carteira em casa e ele se sente seguro na rua porque ele não vai ser assaltado. A mulher não adianta, é diferente realmente a relação dela com a cidade. Como trabalhar isso? Também a partir da política, a partir da conscientização, a partir de coletivos? Como levantar essas discussões? Eu acho que a sociedade civil, né, como disse a Natália, tem que levantar essas questões e reivindicar elas e reivindicar uma cidade diferente e que acolha a diferença, né? No caso, não tanta diferença assim, porque metade da população brasileira são mulheres, né? Então, tem que vir da sociedade civil e já está vindo muito, já tem muitos coletivos, já tem muita organização da sociedade civil falando nisso, mas isso tem que entrar dentro da estrutura do poder público e do Estado. Sim. Então, por isso que eu falo, obviamente, não é só eleger mulheres, mas é reivindicar que as mulheres estejam também em lugares de decisão. Então, que os secretários municipais, estaduais sejam mulheres, né, que tenham mulheres em cargos importantes e que estejam em cargos de decisão, porque não adianta fazer uma cota e colocar mulheres em lugares onde elas não têm poder de decisão e elas não vão estar discutindo a cidade, né? Elas têm que estar em lugares onde tem uma discussão da cidade acontecendo e falando sobre as questões das mulheres, né? No último Habitat, que foi a conferência da ONU, a Prefeitura de São Paulo levou 15 homens, fez uma mesa que tinham 15 homens brancos falando sobre a cidade. Uma prefeitura que faz isso, claramente é uma prefeitura que ainda não passou pela preocupação da cidade acolhedora para a mulher. Sim. Né? A gente percebe que um avanço é que as pautas das mulheres parecem estar mais presentes nas discussões. Vocês sentem isso também? Que está se discutindo mais, as pessoas estão mais abertas a essa discussão de igualdade de gêneros, de paridade, de direitos iguais? Vocês sentem que há mais abertura para se discutir isso? Por exemplo, no coletivo, vocês sentem que é possível discutir melhor agora do que antes? Sim, eu sinto. E, bom, eu sou jornalista, então eu percebo na própria mídia que existe uma preocupação. As jornalistas se atêm mais a esses assuntos, por exemplo, essas pautas. Mas nesse sentido de diálogo, assim, no coletivo, por exemplo, ano retrasado, a gente participou de uma audiência pública com pessoas da SP Trans para a gente discutir a implantação de plaquinhas de ônibus indicando uma lei que saiu em 2016, que era sobre as mulheres e idosos poderem descer fora do ponto das 10 às 5 da manhã. Sim. E aí a gente fez uma campanha junto com a Minha Sampa e com a Rede Feministas de Juristas, e a partir dessa campanha ela teve uma repercussão bem grande. A gente foi convidada para uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, e lá tinham representantes
tinham políticos, tinham representantes da SP Trans, e a partir de uma conversa bem horizontal, assim, que realmente existia uma escuta por parte das pessoas que estão nesses lugares de poder, a gente conseguiu fazer com que colocassem essa plaquinha dentro da frota inteira de São Paulo. Sim. Isso é muito interessante, mostra que existe uma abertura, né, Sim. do poder público mesmo para essas pautas e para essas preocupações. Mesmo que Com sendo cuidado. pressionado pela sociedade civil. Na verdade, as Exato. coisas acontecem dessa forma. A sociedade civil tem que Sim, fazer essa pressão para que as coisas mudem, ou pelo menos sejam noticiadas, sejam Sim. divulgadas. Então, é importantíssima essa participação da sociedade civil. Sim, é essencial, né? Porque se a gente percebe que os espaços de poder eles são dominados por homens brancos, Sim. quem que vai ter que fazer essa... onde está a pluralidade da sociedade, né? Está na sociedade civil. Então, parte da gente mesmo reivindicar os nossos direitos e divulgar informações básicas Claro. sobre determinadas... Mas há alguns anos eu acho que já está mudando isso, já tem uma percepção maior, né? O 8 de março, há alguns anos no Brasil, ele já passou a ser um dia de luta Era o dia da florzinha, né? e não um dia de entregar sim. a rosa mais para as mulheres, né? As mulheres hoje em dia rejeitam a Mas rosa. isso né? é só, de certa forma, numa bolha? Ou vocês sentem que de fato, as pessoas já têm essa consciência de que não é só a florzinha? Eu acho que ainda precisamos caminhar muito para uma conscientização. Sim. Eu acho que isso já começa a aparecer. A gente já começa a ver, inclusive, marcas comerciais que estão tratando o 8 de março de forma diferenciada e não mais com a florzinha e com bombom. Isso ajuda também a sociedade, de forma geral, a perceber. Porque a discussão ainda está numa bolha que discute direitos e que discute a conscientização da sociedade, uma sociedade mais plural. Isso precisa se ampliar e se alargar de muita forma. Sim. No nosso cotidiano, a gente vê muito machismo acontecendo e que as pessoas não se percebem, nem homens, nem mulheres, Sim. daquele machismo que está acontecendo, né? E a cidade é palco disso, a gente vê o tempo todo acontecendo. Não só cenas de violência, né, de assédio contra as mulheres, mas cenas de naturalização do machismo, de aqui não é lugar de mulher, né? Aqui a mulher não tem direito de estar aqui, o assado, de que tudo bem não ter iluminação, porque mulher não devia estar na rua mesmo, essa hora. E é uma naturalização que a gente tem que acabar com ela, porque não é natural a desigualdade e nem que as cidades não sejam acolhedoras para as mulheres. Sim. Né? Acho que tem um movimento nisso tudo também que foi muito importante para essa mudança, que é a questão da sororidade, né? Da mulher realmente se conectando a outra mulher e ajudando em situações, e que isso não existia antes. Foi uma mudança realmente de comportamento. Vocês enxergam dessa forma também? Eu acho que a sororidade está muito ligada a uma rede de apoio, assim, Sim. né? E as mulheres, elas contando suas histórias, percebendo as coisas que afetam ela tanto por medo, por inseguranças, quando elas compartilham isso uma com as outras, elas percebem uma conexão e entendem que essas questões elas não são pessoais, né? Elas são políticas. Elas falam sobre uma estrutura, elas falam sobre o machismo que atua nos nossos corpos todos os dias. E eu acho que a sororidade vai um pouco por esse caminho da gente entender quais são essas conexões, o que a gente compartilha, que a gente tem de dores em comum e como que a gente pode curar isso, né? Sim. Eu acho muito importante também a questão da sororidade, porque ela pode trazer relações que, inclusive, passam por outros caminhos. Por exemplo, as mulheres negras sofrem o machismo e vivem essa desigualdade de forma diferente das mulheres brancas. Sim. Ou as mulheres de mais baixa renda vivem diferente o machismo das mulheres de classe alta, de classe média. Então, acho que através dessa coisa, da sororidade e dessa rede entre mulheres, também ajuda com que se perceba as desigualdades entre as próprias mulheres e que se tenha uma visão de que precisamos avançar não só na minha bolha e no meu cotidiano, mas para todas as mulheres que estão vivendo essas questões. Né? É uma questão de interseccionalidade também. Exatamente. O feminismo passa pela luta antirracista e elas se conectam, de fato. Exatamente. Todas as questões na cidade, elas são interseccionais, né? Sim. A gente não é um momento uma mulher, no momento seguinte uma mulher negra, né? Essas coisas se conectam e se interpassam e
E a gente só vai vencer a luta do direito à cidade, do acolhimento da mulher, por exemplo, se a gente olhar de forma interseccional, se a gente olhar tudo que está perpassando as mulheres e pensar para todas elas, porque senão a gente pode cair na mesma coisa de fazer uma política para mulheres brancas, por exemplo, né? E não estar pensando nas outras mulheres, nas outras diferenças que tem na cidade. E quando a gente, só para complementar, quando a gente fala em interseccionalidade, quando a gente tenta repensar a cidade que a gente vive, se a gente constrói um olhar de base mesmo, assim, olhar para quem está em situação de mais vulnerabilidade dentro da cidade, que são mulheres negras que moram na periferia. Se a gente olha e já tem um cuidado com essa população, automaticamente o resto da sociedade já vai estar embarcado nisso. Então, a situação já vai estar de conforto para todas. Claro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Cidadelas. Como que vocês trabalham? Então, o Cidadelas, a gente surgiu a partir de uma reportagem que foi construída ao longo de 2017 sobre a relação das mulheres com a cidade de São Paulo. A gente, nessa reportagem, construiu um mapa afetivo, que tem até um pouco a ver com o que eu falei agora. A gente buscou os afetos das mulheres na cidade para discutir questões estruturais. E a partir dessa reportagem, a gente teve bastante repercussão e vários convites para participar de alguns projetos. E aí a gente sentiu uma necessidade de se consolidar enquanto um coletivo. Aí foi quando surgiu a Minha Sampa, esse projeto com a Minha Sampa que a gente fez, da campanha. Só que nós somos um coletivo de comunicadoras, então o nosso principal papel é divulgar informações, porque a gente entende a comunicação mesmo enquanto um pilar essencial para a democracia. Sim. Então, a gente divulga informações em relação a mulheres com cidade, coisas sobre direito à cidade, sobre população negra, população LGBT, e nosso papel vai bem nesse sentido de informar mesmo, divulgar quais são os nossos direitos. Agora, para o 8 de março, por exemplo, a gente fez vários panfletos falando com informações sobre delegacia da mulher, informações de endereços e horários, que são umas coisas básicas, assim, mas o acesso ele não é tão fácil, né? Sim. Então, a gente se coloca nessa função, assim, nessa responsabilidade. A gente começou falando sobre esse momento em que vivemos, de machismo e também de revolta contra essa estrutura. E daí, ontem saiu um número na imprensa de aumento do número de feminicídio no país. Então, aumentou em 7,3% o número de feminicídios no Brasil todo em 2019. E daí a gente para pensar se de fato há um maior número de homicídios de mulheres ou de fato isso começa a entrar nas estatísticas de que mulheres estão sendo mortas por serem mulheres. Então, de fato, é da gente tentar interpretar esse momento que a gente vive de violência, mas também de avanços. Daniele, de fato isso? Quando a gente vê um número desse, assusta, mas ele pode ser positivo porque a gente está passando a encarar de frente esse problema? Todos esses dados, né, tanto de feminicídio como de LGBTfobia, eles são subnotificados, né? Sim. Então, às vezes eles não são notificados e às vezes a polícia registra não sendo um feminicídio ou não sendo uma LGBTfobia. A gente ainda tem muitos problemas na notificação. Então, pode ser que esteja simplesmente a gente melhorando a qualidade desses números. Ao mesmo tempo, a gente não tem visto uma melhora significativa nas políticas de segurança, nas políticas de proteção à mulher. Então, provavelmente, a gente realmente tem um aumento do feminicídio. Nos últimos anos no Brasil, a gente tem um discurso de ódio muito disseminado e que esse discurso de ódio, inclusive de representantes públicos, né, ele traz uma certa legitimidade para que aconteça esse tipo de crime, né? Então, se esses representantes que cuidam da nação dizem que tudo bem ser machista, ser LGBTfóbico, tudo bem eu fazer isso no meu cotidiano. Sim. Isso traz uma legitimidade para esses agressores. Isso é muito complicado. A gente tem que ter, em todas as instâncias, falando contra isso, né? Atacando em políticas públicas, mas também fazendo um discurso de conscientização
contra esses homicídios e essas agressões, né? Então, na verdade, a gente ainda não tem como saber se realmente aumentou o número, se aumentou a qualidade das notificações, mas a gente tem visto que tem aumentado outros números, né? A LGBTfobia também aumentou, a transfobia também aumentou, casos de homicídio por transfobia e por LGBTfobia em 2019. Então, me parece que é uma corrente e me parece que tem muito a ver com esse discurso legitimador de ódio que a gente tem nesse momento de polarização no Brasil. Sim.